Boa noite. Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. Hoje, como forma de homenagear Goiânia no dia que comemora 84 anos, vamos voltar um pouco no tempo para contar a história da cidade, desde a sua fundação. Para falar sobre isso, o nosso convidado especial de hoje é o historiador e promotor de justiça Jales Guedes Coelho de Mendonça. Ele é pesquisador e doutor em História pela Universidade Federal de Goiás e autor do livro A Invenção de Goiânia, o Outro Lado da Mudança, obra que é resultado da sua tese de doutorado. Boa noite, doutor. Boa noite a todos os telespectadores. Prazer tê-lo aqui com a gente para falar da nossa cidade, né? Você que é goianiense como eu, no dia do aniversário da nossa cidade, e ajudar a recontar um pouco a história de Goiânia. É verdade, já fui chamado 4 vezes e nessa oportunidade eu aceitei o convite com muita satisfação. Beleza, e para conversar com o Jales, a gente convidou o Givaldo Corsino, que é historiador, está fazendo doutorado em História, um paulistano que já está radicado em Goiânia não tem muito tempo, mas já assimilando o Goiás, né? Já são 7 anos de Goiânia, né? E eu fico muito contente de poder estar conversando aqui, né? E muito contente de estar aqui, né, estar nessa mesa com o Dr. Jales, é muito bom para a gente conversar um pouco, pensar um pouco nessa cidade que ainda está em crescimento, em consolidação. Perfeito. E outro convidado é o Edival Lourenço, jornalista e escritor, também não é goianiense, é nascido em Iporá, mas em Goiânia há muitos anos já também. Desde 1971. Então já está consolidado Cheguei como aqui goianiense. em Goiânia, a cidade deveria ter uns 280 mil habitantes, mais ou menos. Que diferença. Mas vamos lá, Jales. A invenção de Goiânia, o outro lado da mudança. Invenção. Eu li a orelha, li a introdução, li resumo de um dia para outro, consegui ler umas 50 páginas, já deu para entender a sua provocação. Mas explica para o nosso telespectador, invenção por quê? Porque Goiânia é uma cidade planejada. E toda cidade planejada, ela é uma invenção, é uma construção, e uma construção de várias pessoas, né? Então exigiu um planejamento, exigiu uma concepção, tanto que alguns urbanistas, inclusive de renome nacional, ajudaram na concepção do plano diretor da cidade, do seu início. Então, por isso, esse nome que a gente usou, né, esse vocábulo, a invenção de Goiânia. Você, no seu livro, você provoca, ou melhor, você pesquisou muito, e vamos dizer assim, provoca também o mito Pedro Ludovico, né, de que a cidade foi quase que imposta até a escolha do local onde a cidade ia ser construída. Aborda isso um pouquinho para a gente. Na realidade, a gente fez um trabalho estribado, uma pesquisa intensa de 10 anos. Né? Então, eu pesquisei esse assunto da escolha, porque esse assunto da escolha é o tema principal da transferência de outro estado, que foi em Minas Gerais. A capital de Minas Gerais era Ouro Preto. Aí, com a proclamação da República, Ouro Preto ficou vinculada ao imperador Pedro II. E os republicanos queriam um novo centro, um novo espaço de centro político e conceberam Belo Horizonte. E nessa construção de Belo Horizonte, a principal tensão do processo mudancista, ela se deu em qual região de Minas a nova capital seria alojada. E em Goiás, até então, a historiografia não passava ao largo dessa discussão sobre a escolha do local da nova capital. E era um tema central, porque até Goiás eram 2 estados, né? Goiás e o Tocantins hoje. Então, naturalmente, as regiões querem levar a capital para perto de si, para perto da sua região. E aí eu fui estudar e verifiquei que havia também uma tensão, mas que ela foi solucionada pelo então interventor Pedro Ludovico de uma forma autoritária, porque ele concebeu uma comissão de 8 pessoas, que era presidida pelo arcebispo de Goiás, Dom Emanuel, mas que na realidade quem escolheu foi ele próprio. A comissão ela só serviu para escamotear, né, dar um caráter de democracia, mas quem escolheu de fato foi ele. Tanto que eu achei o relatório da comissão, ou da subcomissão, de técnicos, de engenheiros, que escolhia, né, a cidade de hoje Silvânia, na época Bonfim. Mas ele desconsiderou esse relatório e, ao final, prevaleceu a cidade de Campinas.
Mas curioso também que Dom Emanuel tinha preferência por Bonfim, né? O Dom Emanuel que fazia parte da comissão. O Dom Emanuel presidia a comissão e ele, na década anterior, na década de 20, ele já havia transferido o episcopado para a Silvânia, para Bonfim. E essa transferência, como ele era um homem muito ativo, um homem de muitas luzes, ele conseguiu granjear a simpatia da população de Silvânia, inclusive com construção de escolas, de centros educacionais, transferência aliás, chegou o trem de ferro em Silvânia, né, em Bonfim. Então ele tinha muita simpatia. E essa simpatia parece que aborrecia um pouco o interventor, até porque ele teria que disputar a liderança política em um local que já tinha uma liderança. E Campinas é uma cidade, como disse o prefeito da cidade à época, Licardino de Oliveira Ney, era uma curtelinha de nada. Então aqui não tinha uma liderança expressiva e talvez aí, certamente aí, essa foi um dos motivos que levou à escolha de Campinas. Jales, o Pedro Ludovico, ele tem uma raiz muito forte no sudoeste goiano, né? Nas regiões tanto de Rio Verde, que era a grande área de produtora e o centro econômico do estado na época. Ele faz parte de uma elite que tinha o interesse de trazer para si essa capital? Na época, o Sudoeste era uma região de expressividade, mas, assim, do ponto de vista político, não. Tanto que já não tinha nenhum deputado federal do Sudoeste. O primeiro foi o César da Cunha Bastos, em 1930. Ano, inclusive, que o Pedro Ludovico se candidatou a deputado federal e perdeu as eleições pela oposição, embora tivesse tido uma votação expressiva na cidade que ele nasceu, que era a cidade de Goiás, e em Rio Verde. No Sudoeste, não, ele teve uma votação expressiva apenas em Rio Verde, mas também na cidade de Goiás. E na realidade, essa concepção de que ele representava os interesses de Rio Verde é uma representação correta. De fato, claramente, quando ele voltou do Rio de Janeiro, formado em medicina, e escolheu mudar-se para Bela Vista, inicialmente, e depois para Rio Verde, ali ele denotou claramente que ele queria construir uma liderança em um outro local fora da cidade de Goiás. Casou-se com a filha de um coronel de Rio Verde, o coronel Totonho Borges, e ali ele conseguiu angariar a simpatia da população de Rio Verde, inclusive levando o seu sogro a romper com um grupo político que dominava o estado de Goiás, né, o chamado caiadismo. O sogro dele era político também, chegou a ser deputado, né? O sogro dele, aqui em Goiás, na época, antes dos anos 30, né, pré-revolução de 30, o legislativo estadual era bicameral. Então nós tínhamos a Câmara dos Deputados, com 24 deputados estaduais e 12 senadores estaduais. O sogro dele era senador estadual nessa oportunidade. Em 24 que existiu a dissidência do grupo de Rio Verde com o caiadismo. Jales, na época da mudança da capital de Goiás para Goiânia, existia basicamente o grupo que queria que a capital continuasse, o outro grupo que a capital mudasse e um grupo que a capital mudasse de forma mitigada, que ficasse um pouco lá e tal. Ainda restava algum resquício daquelas forças da época do Império que queria que a capital do estado fosse para a beira do Araguaia, no encontro do Rio Vermelho com o Araguaia ali? A ideia de mudança da capital de Goiás ela é antiga, né? Ela remonta desde quando os Arcos foi o primeiro governador. A capitania de Goiás, ela era de São Paulo, né? Então, quando Goiás foi descoberto, em 22, pelo Anhanguera, a capitania era vinculada a São Paulo. Só em 1749 que ela foi emancipada, né? Virou capitania própria, membrada de São Paulo. E o primeiro governador que veio para cá foi o Conde dos Arcos. Ele já falava em mudança de capital para Meia Ponte, que é Pirinópolis. Mas no Império e na República também, essa ideia continuou perene. Ela continuou sempre alguns protagonistas falavam nesse assunto. Com relação ao local que havia divergência, alguns já falaram mais ao norte, outros falavam no Araguaia, né? Mas a ideia sempre aconteceu. Inclusive o bispo, que foi o primeiro bispo republicano de Goiás, o Dom Eduardo, ele preconizou que a capital se mudasse para Campinas, isso em 1891. Agora, você falou da preferência
de Pedro Ludovico por Campinas. Estava competindo, as outras cidades já tinham saído do páreo, né? Estava Bonfim, hoje Silvânia e Campinas. E o que Bonfim, sem fazer trocadilho da palavra, tinha de bom para o relatório da comissão apontar que Bonfim seria melhor? Bom, a questão do clima, a questão da quantidade de água, mas especialmente o trem de ferro. O trem de ferro, ele abastecia a cidade, né? Tinha lá uma estação ferroviária e isto diminuiria certamente o custo da construção de uma nova cidade, né? Porque tinha que vir cimento, tinha que vir ferro de outras localidades e certamente o trem de ferro, naquela época não havia posto de gasolina, né? Então o combustível era um elemento dispendioso para a construção de uma cidade. Só complementando em cima disso, Oswaldo, e Campinas, a gente sabe que no Goiânia tinha a linha de ferro lá abaixo da Goiás Norte. Mas em né? 50. Em 50, é isso que eu queria saber. Nessa época, Campinas não tinha. Campinas não. Não tinha. No Campinas não tinha. O trem de ferro, ele parou em Anápolis em 35. Né? Mas nessa época da construção, que foi no começo dos anos 30, ela estava em Bonfim. Givaldo, vamos para o primeiro intervalo, aí Ok. eu volto, passo a bola para você Sem fazer a primeira pergunta. Nós vamos então para o primeiro intervalo, nesse 24 de outubro, falando um pouco da história da fundação da nossa cidade, com o historiador e promotor de justiça Jales Mendonça. De entrevista de hoje tem como convidado especial o historiador e promotor de justiça Jales Mendonça. Ele que escreveu o livro A Invenção de Goiânia, O Outro Lado da Mudança. Um livro que, inclusive, eu posso dizer que contesta um pouco alguns mitos acerca da história da fundação de Goiânia, né? Na realidade, a tese de doutorado, ela tem como atributo a originalidade. Então você tem que trazer uma nova leitura, uma nova interpretação. E se não for assim, você não consegue ser aprovado. Givaldo, você ia fazer uma pergunta? Na verdade, ela é uma dúvida, porque durante o seu texto você fala muito, e agora também reforçou, a coisa da existência de um relatório que elegia Bonfim como o ponto interessante de se construir uma nova cidade, e depois o surgimento de um segundo relatório elegendo Campinas. Hoje, onde que está esse primeiro relatório? Esse primeiro relatório eu achei em um jornal chamado A Coligação, até do Alfredo Nasser, que era o redator do jornal. Eu achei nas pesquisas que eu desempenhei, né, durante essa pesquisa de doutorado. E aí lá trazia claramente que o final da conclusão era que o local mais barato para construir uma cidade seria em Bonfim. Eu achei ali, nesse jornal. Então, essa documentação hoje ela está sumida, está apagada. Esse relatório, o original, eu nunca achei. A fonte primária não existe. Não sei se não existe, pelo menos eu não localizei. Então, houve um silenciamento disso. Houve um silenciamento, mas os indícios que me levaram a essa dúvida, inicialmente, foi um artigo que saiu no Lavoura e Comércio, que era um jornal de Uberaba, em que falava assim, a farsa da escolha do local da capital de Goiás. E aí, com essa farsa, aquilo me chamou a atenção e eu comecei a pesquisar os assuntos e também no distanciamento que ocorreu entre o Dom Emanuel e o Pedro Ludovico. Porque depois que ele escolheu a capital, claramente visível nas fontes que o Dom Emanuel, ele não chega a romper com o interventor, mas ele congela as suas relações políticas com o interventor. Tanto que na primeira missa que é celebrada em Goiânia, né, no final do ano de 33, ele não participa. Em Jales, naquela época, o pessoal que tinha alguma posição diferente da posição do Pedro Ludovico, normalmente não encontrava espaço na imprensa local, né? Por isso que você até mencionou que isso foi publicado lá em Uberlândia, né? Em Uberaba. Uberaba. E no jornal Lavoura e Comércio. É porque, na realidade, é o seguinte, de 30 a 35, a 34 especificamente, 4 anos, nós ficamos sem imprensa livre em Goiás. Então, quem era dissidente ou era opositor ao interventor, ele só conseguia a sua voz, né, em jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de Minas Gerais. Goiás não tinha jornal oposicionista. O jornal que era caiadista, ele foi queimado
logo depois da Revolução de 30. O Democrata, que circulou durante 17 anos, ele foi queimado, foi empastelado o jornal. Só voltou a ter um jornal oposicionista em Goiás em 34, o jornal A Coligação. Você falou aí dos Caiado e de oposição, queria até perguntar, como é que foi a participação dos grupos políticos Caiado, Bulhões e Velasco em cima, que eram os grandes grupos políticos, além de, lógico, o Pedro Ludovico Teixeira. Como é que foi a participação deles na ideia, na escolha de Goiânia? Se fala muito que o grupo Caiado foi o grupo que era majoritário na oposição, mas essa leitura é uma leitura que ela tem que ser temperada. Eu falo assim, por exemplo, na UDN. A UDN, ela foi um partido que existiu de 45 a 65, né? 21 anos, e o grupo caiadista nem sempre foi hegemônico. Ao contrário. Né? Dentro da UDN, você Dentro diz? da UDN. Se nós pegarmos, por exemplo, os candidatos da UDN a governador, só tem um que era vinculado historicamente ao caiadismo, que é o César da Cunha Bastos. Todos os demais, ou eram dissidentes do Pedro Ludovico, ou eram pessoas que corriam em outra ala da UDN. Por exemplo, a ala do Jales Machado Siqueira, que é o pai do Otávio Lage. Né? Tanto que o primeiro candidato da UDN a governador de Goiás foi o Coimbra Bueno, que foi o homem, o engenheiro, que construiu uma dissidência. Depois o Galeno Paranhos, que também é uma dissidência, que foi secretário de Segurança do Pedro Ludovico no Estado Novo, e também é uma dissidência. Então, falar que o caiadismo era o grupo hegemônico, isso tem que ser temperado e tem que ser interpretado de uma forma mais parcimoniosa, penso eu. Charles, disse que na época que foi criar Goiânia, foi feito um concurso para escolher o nome da nova capital. E o Pedro Ludovico era um sujeito assim que tinha uma liderança tão forte que o nome escolhido foi Petrolândia, em homenagem a Pedro. Isso consta nas suas pesquisas? Teve um concurso do Social, né? O Social. Que falou sobre isso e tal, mas o que prevaleceu foi o nome Goiânia, né? Que era um nome que fazia alusão a um poema do pai do Vitor. Do Hugo de Carvalho Ramos e do Vitor de Carvalho Ramos. Tinha dois filhos. Eu gostava tanto do Vitor Hugo que colocou um filho Vitor e o outro Hugo, né? É fã do Vitor Hugo, né? Para garantir que ia ter escritor Vitor Hugo. Francês, o Vitor Hugo, né? Aí ele tinha um filho que era Vitor e o outro Hugo. Pois é, não se chamou Petrolândia, mas foi fundada oficialmente 24 de outubro, que é a data do aniversário de Pedro Ludovico. 23 de outubro é o aniversário dele. 24 é a vitória da Revolução de 30. Então, aí aproveita e junta essas datas comemorativas. A celebração do aniversário de Goiânia, da Pedra Fundamental, que eu falei, a Pedra Fundamental foi celebrada no dia 24 de outubro de 33. Né? A escolha do local da capital foi em maio de 33. Então, 24 de outubro porque é a celebração da vitória da Revolução de 30. Porque toda revolução, ela quer pôr abaixo. Essa é uma concepção atávica de toda a revolução, o passado. Né? Isso foi na Revolução Russa, na Revolução Francesa, inclusive... Mudou o calendário. Mudou o calendário gregoriano e passou até o ano 1, o ano 2, que era o ano a partir da Revolução. Então, todo o antigo regime tem que ser posto abaixo. E não é usual, é usual, aliás, a concepção de que o velho é ruim, é atrasado. E por isso a construção de São Petersburgo na Rússia, a construção de Washington, a construção de Belo Horizonte e a construção de Goiânia. Então a cidade de Goiás ficou associada às oligarquias, né? As oligarquias do passado, a República que Velha. Foram demonizadas, a República Velha e ao Império, né? E ao Império. E foram demonizadas essas oligarquias e que havia a necessidade para a Revolução da construção de um novo centro político. E aí apareceu Goiânia. Mas a ideia de mudança de Goiânia, ela já vai aparecer, da capital para um novo espaço, ela vai aparecendo durante vários momentos na história do Estado. Esse pendor pela mudança também está relacionado ao desejo de criar o novo na região? Pode-se dizer que sim, né? Mas o fato é que essa ideia, ela teve uma perenidade, mas nunca foi efetivada, né? Então, uma ideia foi intermitente, mas na realidade nunca ninguém efetivou de fato, até porque o orçamento de Goiás, na oportunidade, era muito modesto, né? O Goiás era o antepenúltimo estado da federação
Se pegarmos, por exemplo, a atividade econômica, o PIB do estado, só estávamos à frente do Piauí e do Mato Grosso. E haviam 20 unidades federativas, Goiás era o antepenúltimo. Então era difícil você construir uma cidade numa condição econômica dessa. Eu me lembro, essa informação que você colocou agora, que Goiás era a penúltima unidade da federação, no livro do Chaú, né, que ele inclusive escreveu a orelha do seu livro também, dessa questão do atraso de Goiás, da insalubridade da cidade. Eu sei que falar em suposição para um historiador, e tem dois aqui na mesa, eu não posso até cometer esse pecado, né? Mas era irreversível a mudança? Se não acontecesse naquele período, ia acontecer 10, 20, 30 anos depois? Penso que não, até porque essa insalubridade, depois que Goiânia foi consolidada, o próprio interventor falou que era muito mais o discurso dele, essa questão da salubridade, da discussão sobre a falta de condição sanitária da cidade de Goiás de ser capital. Depois ele faz uma meia-culpa e fala que isso aí era apenas um artifício político que ele utilizou, até como usando o saber médico dele. Aqui eu faço alusão a outro intelectual que também estudou a cidade, que é o Itamir Campos, né, o professor Itamir Campos. E na realidade, então, tinha muito de bravata, muito de argumento, que muitas vezes não representava a realidade da situação. E a cidade de Goiás também havia um pensamento divergente de várias pessoas, inclusive o Gilberto Júnior, o Emílio Póvoa, que viam na cidade, o Sebastião Fabricurado, que viam na cidade de Goiás um potencial imenso de ser um centro urbano forte, porque fala-se muito que a cidade estava cercada de morros, mas não é verdade. Ela está cercada de morros apenas em dois sentidos, o norte e o oeste. Mas os outros dois sentidos, ela era uma Tanto cidade... que a gente vai de Goiânia para lá, é plano, é uma né? cidade plana. Falava-se no Rio Uru, dentro do município de Goiás, também tinha essa possibilidade? Tinha essa possibilidade. Hoje, a capital... Teve um engenheiro chamado Haas, sobrenome Haas, é um sobrenome alemão, que ele fez um estudo logo nos primórdios da discussão sobre o local da nova capital, e ele concebeu que o melhor local seria no Rio Uru. Hoje seria mais ou menos na cidade de Carmo do Rio Verde, seria localizada a capital. Mas tem um fator também que é importante, que o Luiz do Couto, que é o pai da Goiandira do Couto, ele fez um estudo interessante. Ele fala que a Serra Dourada, que era acusada de ser um empecilho para o avançamento do trem de ferro na cidade de Goiás, ele fala que a Serra Dourada era 6 vezes menor do que a Serra do Paranaíba. E nem por isso, sob o dorso da Serra do Paranaíba, corria o trem de ferro. Então, quer dizer, era plenamente possível que o trem de ferro avançasse até a cidade de Goiás, e aí sim, porque o grande meio de transporte da época era o trem de ferro. Aí sim a cidade de Goiás teria maiores condições de se alavancar, de se desenvolver. Além disso, um outro meio de transporte que infelizmente o Império Português não contribuiu para o seu engrandecimento foi a navegação fluvial no Rio Araguaia e Tocantins, né? Os trechos encachoeirados do Araguaia e Tocantins, eles nunca foram rompidos, né? Porque se fossem, nós teríamos condição de acesso ao mar via o Rio Araguaia e via o Rio Tocantins, chegando ao porto de Belém do Pará. E aí Goiás teria condição de levar suas mercadorias, enfim, de se desenvolver mais. Naquela época, né? Porque Araguaia hoje está seca, né? Agora eu corto você, antes foi o Givaldo, nós vamos para o intervalo e prometo que abro o próximo bloco com você. Pois bem, nesse 24 de outubro estamos falando sobre a construção de Goiânia, como foi definido esse espaço que hoje nós ocupamos para ser a nossa capital, a capital de todos os goianos. O nosso convidado especial é o historiador e promotor de justiça Jales Mendonça, autor de uma obra justamente sobre a construção de Goiânia. Voltamos já. Neste aniversário de Goiânia, estamos conversando justamente sobre
tudo o que aconteceu antes de a capital ser transferida da cidade de Goiás para esse espaço que hoje nós ocupamos, que antes era a cidade de Campinas. E nesse sentido, o nosso convidado especial, o historiador e promotor de justiça, Jales Mendonça, que escreveu o livro A Invenção de Goiânia, o outro lado da mudança. E eu passo a bola para o Edival Lourenço, que tinha uma pergunta no bloco anterior. Jales, no seu livro você fala que havia uma corrente que não queria uma mudança e o outro que queria uma mudança radical. E o Pedro do Vico foi pela terceira via, tentando unir tentando juntar a opinião a favor dele desses dois grupos. Como é que foi isso? Na realidade é o seguinte, eu verifiquei que o Pedro do Vico era vilaboense, ou seja, nasceu na cidade de Goiás. E tinha uma liderança forte na cidade de Goiás. E como é que ele ficou com esse pessoal que era a base política dele principal, se o principal projeto político que ele tinha como governador, como interventor, era justamente tirar a capital dali. E no Brasil, a nossa cultura política era muito harmoniosa, ela sempre privilegia esses pactos de consenso. E eu verifiquei que aconteceu justamente isso nessa situação. Ele fez um acordo com a elite vilaboense, quando eu falo vilaboense é de Vila Boa, da cidade de Goiás, em que ele mudaria a capital, ele levaria avante o projeto dele de mudar a capital, só que preservando os interesses da cidade de Goiás. E preservando principalmente o avanço cultural que havia sido alcançado a duras penas pela cidade de Goiás. Vocês vejam que a cidade de Goiás era o único município do estado em que havia uma rede de ensino completa pública, que saía do jardim de infância, passava pelo Liceu de Goiás, pela escola normal e chegava à Faculdade de Direito, que era o único estabelecimento de ensino superior no estado. E toda essa rede de ensino ela foi levada a fórceps para Goiânia, o que é até uma situação pouco comum, né? Porque escola não se transfere, escola se constrói outra. Mas com relação à mudança não aconteceu isso. E aí esse pacto, a historiografia tradicional, ela divide entre mudancistas e antimudancistas. E aí eu verifiquei um dado objetivo, analisando os dados eleitorais das 3 eleições de 30, nós tivemos 3 eleições nos anos 30, em 33 para a Constituinte Federal, em 34 para a Constituinte Estadual, em 35 para as câmaras legislativas, né, prefeituras. Nas 3 eleições, o partido do Pedro do Vico ganhou as eleições na cidade de Goiás, mesmo com um projeto mudancista. Falei, ora, tem alguma coisa que está mal explicada, porque se o povo era tão radical contra a mudança, o resultado natural seria uma derrota fragorosa na antiga capital. E não foi isso que aconteceu. Por exemplo, em 35, nas eleições para a Câmara dos Vereadores, o partido do Pedro Vico ganhou 8 vagas das 10 existentes. A oposição, que a gente fala o caiadismo, só conseguiu granjear 2 vereadores. Então isso espelha claramente que existia uma coisa que até então não estava mostrada. E aí eu verifiquei e denominei essa corrente intermediária de mudancismo condicionado. Eu apoio a mudança desde que se preserve a cidade de Goiás. Então, a gente poderia dizer, não pela mudança em si, mas por não ter cumprido promessas, Pedro do Vico traiu a cidade de Goiás? Esse sentimento, ele povoa o imaginário coletivo da cidade de Goiás. Tanto que não existe nenhuma rua com o nome de Pedro do Vico na cidade de Goiás. É interessante isso porque você até falou de escolas, né? Não vem ao caso eu falar da minha vida particular, mas, por exemplo, o meu avô materno era professor do Liceu de Goiás e veio transferido para Goiânia. Justamente em cima disso que você falou de trazer. E eu ouvia muito quando criança essa questão até de uma certa forma preconceituosa, de um ranço dos vilaboenses, de pessoas da cidade de Goiás que nunca vinham em Goiânia por ressentimentos. Teve isso no seu trabalho? Você descobriu isso? Eu posso fazer aqui 2 menções a fatos que podem ajudar a ilustrar. O primeiro deles é o seguinte, tem um artigo do médico, que era um médico famoso na cidade de Goiás, chamado João Perillo. E ele associa a mudança da capital a um cavalo de Troia, né? Interessante. E outro elemento que pode ajudar a corroborar o que eu estou falando é um poema. O senhor é poeta, doutor Edival? Um poema da avó da Cristiana Lobo,
jornalista do Globo Sim, News. Ela, inclusive, é bom ressaltar que ela é goiana. Ela é goiana. Formada aqui na UFG. Chama Josefina, salvo engano, Josefina Mendes. E ela fala o seguinte: ó cidade de Outeiros, que pena, tudo passou. Ponte Nova, Carmo e Lapa, foi a trinca que restou, além do Rio Vermelho, pois este ninguém levou. E aí ela continua avante, mas você percebe claramente um certo ressentimento com o processo de mudança e de esvaziamento daquela cidade que havia sido a primeira povoação do estado de Goiás. Dentro do seu trabalho, eu percebi muito uma discussão da ordem política, né? Essa movimentação, o xadrez, os Caiado, Pedro Ludovico e tal. E dentro dessa movimentação, as pessoas, a população das cidades, como é que elas reagiram? Elas ficaram impassíveis? Qual é o papel delas nessa coisa toda? Ou como na proclamação da República, ficaram todo mundo vendo a banda passar? Ou uma passividade como a gente vê hoje. Uma coisa que não existe hoje, essa passividade, né? Na realidade é o seguinte, o texto constitucional de 35, que ia definir como é que seria a forma da mudança, ele foi um texto consensuado. Quem for ler o artigo 5º das disposições transitórias da Constituição 35, está na internet. Constituição Estadual. Constituição Estadual de 35. Porque lá seria a decisão, o senhor é jurista, o senhor sabe que o texto constitucional é o texto maior, né? Então, lá definiria como é que seria esse local. Como o Pedro Ludovico já havia gastado muito com Campinas, né, com a nova capital, desde 33, era irreversível o local que ele havia sido escolhido. E já tinha 2 anos de investimento bruto do estado de Goiás, né, forte do estado de Goiás, na nova localidade. Então, os constituintes ficaram emparedados com relação ao local. E aí eles homologaram o local de Campinas. E nem se discutiu muito essa questão do local. Mas percebe-se também claramente que existiu um consenso. Porque lá fala, o governo de Goiás resguardará a antiga capital nos seus interesses econômicos. E esse parágrafo, ele tinha que ser regulamentado através de um projeto de lei, de uma lei ordinária. E essa lei nunca foi aprovada. Não teve a lei infraconstitucional. Não existiu a lei. Ele baixou um decreto inspirado no próprio texto constitucional, né? Então, a Assembleia deveria ter aprovado a lei. E não foi aprovada por quê? Porque justamente essa lei ordinária, que existiu até um projeto de lei, foi o projeto de lei número 1 de 36 da Assembleia, porque ele previa uma série de medidas que o governo tinha que gastar com a cidade de Goiás. E o interventor queria mudar por decreto, que é um ato unilateral do Poder Executivo, sem a participação dos deputados estaduais. Antes de passar, o Givaldo queria falar, mas ficou uma dúvida aí. De 33 a 35, pode dizer que a gente teve 2 capitais em Goiás, nesse processo de transição, no dia a dia. Você chegou a detalhar isso no livro, na pesquisa? O governador ele transferiu a capital no final de 35. Ele mudou-se para Goiânia. Inclusive, isso gerou um enfraquecimento muito grande da força política do grupo que ele fazia parte, porque não havia governador e a comunicação era muito precária, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, então era por telégrafo, telegrama, aquele negócio todo era muito difícil. Então isso existiu, né, nesse processo de debate sobre esse projeto de lei para regulamentar a previsão constitucional de mudança. Você percebe claramente que havia uma dificuldade de tomar decisão às vezes rápida, de um dia para o outro, um debate do governador. E isso realmente aconteceu, mas não havia 2 cidades, não. A capital era Goiás. Goiânia só foi efetivada oficialmente em março de 37, através de um decreto. Quer dizer, de 33 a 35, construindo Goiânia, 35 pelo Ludovico mudou-se, mas só em 37... Mudou o executivo, o executivo e alguns departamentos do Poder Executivo. Mas o judiciário e o legislativo continuaram em Goiás. Quer dizer, só vieram em 37. Então, tecnicamente, Goiânia passou a ser capital 2 anos depois de sua fundação. Porque o marco fundacional se dá no dia 24 de março de 33, com a pedra fundamental. Essa foi a
Quer dizer, Goiânia existia passou a existir em 33, como 24 de março. Não, como município, ela passou a existir 2 dias antes da promulgação da Constituição de 35. Entendo. No dia 2 de agosto, a Constituição foi promulgada no dia 4 de março de 35. No dia 2 de março, o Pedro Vico baixou um decreto e concebeu a cidade de Goiânia, né, com os limites todos municipais, aquele negócio todo. E virou capital 2 anos depois. E virou capital em março de 37. Tá. No seu texto, você coloca muito que Campinas foi escolhida a priori. Mesmo com o grupo, com a comissão e tudo mais, foi escolhida a priori. Só se me permite eu fazer uma observação, foi a priori porque eu achei 2 cartas, inclusive do começo de 32, né, porque tem essa cronologia ela tem que ser bem colocada para evitar confusão. Então, antes da comissão ser escolhida, eu achei 2 cartas, uma delas do prefeito de Goiandira, chamava Abissaí Teixeira, em que ele falava que ele já sabia que a capital seria Campinas. Veja bem, quase 2 anos antes da comissão ser escolhida, ele já sabia que a capital seria Campinas. Certo. Então isso, porque não existe apenas uma fonte para você fazer uma interpretação forte, né? Ela tem que ser corroborada com outras fontes. Certo. E essa é uma delas. Ô Jales, já sobre a construção de Goiânia, aqui lá no Cafundó, Goiânia surgiu, cá no estado periférico, como é que surgiu Goiânia dentro da concepção da arquitetura da cidade-jardim, de um processo de arte déco? Como é que isso chegou aqui? Isso aí na realidade foi os arquitetos se debruçam muito sobre esse assunto, porque o urbanista ele estuda muito cidade planejada, né? E esse assunto do Armando Godoy, né, que foi o arquiteto que fez a primeira concepção, o primeiro projeto urbanístico de Goiânia, ele tinha essa visão, né? Porque na época a Art Deco era um instrumento que havia nos anos 30, né, mais forte. Então esse estudo aí da Art Deco foi muito bem estudado pela professora Mertran, que fez um trabalho muito interessante sobre essa questão da Art Deco. Bom, ok, vamos então para o nosso último intervalo. Voltamos daqui a pouquinho nessa entrevista com o historiador e promotor de justiça Jales Mendonça, falando sobre a construção, sobre a criação de Goiânia, que hoje faz aniversário. Voltamos em instantes. Neste 24 de outubro, aniversário de Goiânia, nós temos como convidado especial no Roda de Entrevista o historiador e promotor de justiça Jales Mendonça. O motivo principal da nossa conversa é seu livro, A Invenção de Goiânia, o Outro Lado da Mudança. Bom, o telespectador percebeu que o tempo todo eu falo historiador e promotor de justiça. Ele, inclusive, hoje é chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, né? O Procurador Benedito Torres. Pois bem, e você é promotor de justiça já há muito tempo, é graduado em Ciências Sociais, tem uma graduação em Direito, é lógico, especialização em Direito Administrativo, mestrado em História, doutor em História, membro do corpo editorial da Revista do Ministério Público e uma função recente também nomeada pelo, então, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, do Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão e Documentos e Memórias do Ministério Público. Falta alguma coisa nesse currículo aí? Porque uma coisa que muito me agrada também e me envaidece é que eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Importante ressaltar. E falta mais uma coisa aí que depois a gente vai falar no final. Tá bom. Mas falta se associar à UB lá, porque escritor tem que ser membro da UB. Da UB também. Mas o seu livro tem a apresentação da professora Lena Castelo Branco, o que eu gosto de falar de orelhas, o Nasce Chaum, outro grande historiador. E você... E o prefácio do professor Noé. Do professor Noé. Foi meu orientador. Perfeito. E nesse tempo todo você na labuta, lá no Ministério Público trabalhando. E é lógico que toda pesquisa acadêmica o que vale é o conteúdo, mas a gente vê pelo tamanho do livro e vi na bibliografia o quanto você pesquisou. De fato. E você já está pensando em um outro livro no pós-doutorado. Como é conciliar esse tempo todo, família, filhos, etc.? Você tem que ter muita força de vontade. Eu acho que o principal fator para você escrever o livro é dedicação e fixar marcos, prazo.
E acho que isso que você consegue construir uma obra dessa. Demorou 10 anos para ser feita. Bom, como promotor de justiça, você já estava bem acostumado com prazos, né? Justamente. Edivaldo, você ia falar. Você, a questão da... que a gente, queria que você comentasse, que normalmente há várias citações históricas que a marcha para o oeste, que é aquele movimento de expansão do capital internacional, buscando novas fronteiras, a marcha para o oeste teria influenciado na criação de Goiânia, porque criar Goiânia seria uma forma de expandir espaço para o crescimento do capital internacional. Você viu alguns vestígios dessa marcha para o oeste na construção de Goiânia? Não existe nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A marcha para o oeste ela foi feita no Estado Novo, né, já nos anos 39, 40. E Goiânia já estava plenamente consolidada, já era uma capital sem nenhum tipo de possibilidade de retrocesso. Então não vejo nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Aliás, eu até falei aqui para vocês que o apoio do governo federal em Goiânia foi um apoio pequeno. Foi um apoio de 5 mil contos de réis. Talvez porque Goiás não era muito importante para o governo central? Sem dúvida alguma, a nossa expressividade, que era derivada da situação rarefeita da população de Goiás, né? E que repercutia, inclusive, na nossa bancada federal. Nós tínhamos a bancada mínima de 4 deputados federais e 2 senadores, que é um número isonômico para todo o Estado, né, no Senado. Mas a bancada mínima refletia que nós tínhamos pouca presença no jogo político nacional, né? E isso refletia também nos investimentos que o governo federal fazia nos estados. Proporcionalmente, a nossa participação no jogo político, a participação política, a capacidade de ser jogador no plano nacional mudou proporcionalmente daquela época da fundação de Goiânia para hoje? Antes, o grande protagonista de Goiás foi o Leopoldo de Bulhões. Tanto que ele que conseguiu contrabalançar a força de Minas Gerais que impedia o avançamento do trem de ferro do Rio Paranaíba. Nós ficamos muito tempo, o trem de ferro ficou muito tempo em Uberaba, em Uberlândia, em Araguari. Só conseguiu transpor quando o Bulhões assumiu o Ministério da Fazenda. Ele foi ministro da Fazenda 2 vezes, né? No governo Rodrigues Alves e depois no governo Nilo Peçanha. E aí, com a força no estamento federal, ele conseguiu que o trem de ferro avançasse, transpusesse o Rio Paranaíba, o que era uma coisa fenomenal. A grande bandeira dos nossos parlamentares do Congresso Nacional era o avanço do telégrafo no território goiano e o avanço do trem de ferro. Você vê, por exemplo, que 40 anos antes, o Rio Grande do Sul já tinha trem de ferro no seu território. E mesmo com um território bem menor que o estado de Goiás, São Paulo tinha muitas vezes mais quilômetros de ferroviários do que o estado de Goiás. Acho que chegava a 8 mil quilômetros de trilhos ferroviários, né, com um estado menor, bem menor que o estado de Goiás à época. E Goiás havia em 35 apenas 350 quilômetros de trem de ferro, né? Então era uma diferença brutal. A construção da capital, ela tem um papel de unificar o Estado? Porque você lembra no seu texto que, no caso de Belo Horizonte, sempre existe uma discussão muito forte da zona da Mata Mineira, de um certo separatismo. Aqui em Goiás, historicamente, você tem o separatismo do norte. Só que nós estamos muito próximos também da região do Triângulo Mineiro, que tanto é que brigou para ter a capital federal junto com Goiás, né? Uhum. A construção de Goiânia, ela vai buscar evitar esse esfacelamento de Goiás? Não, ao contrário. Ela reforça essa possibilidade de secessão, né, de divisão do estado de Goiás. Inclusive, a escolha do local, ela, em vez dela subir, né, para a porção setentrional, ela avança para a porção meridional, mais ao sul do estado. Uhum. Porque o estado de Goiás era um território imenso, de norte a sul, passava de 2 mil quilômetros. Uhum. Então a capital deveria, se fosse pensar nessa integridade do territorial, deveríamos avançar mais ao norte. E foi justamente o contrário. Ela foi mais para o sul. Inclusive, até porque os interesses econômicos do sul prevaleceram nesse momento. E parece que se descartou. Inclusive tem um trecho do voto do Colemar Natal e Silva, que foi membro da comissão que escolheu a capital, que ele fala isso, que seria impossível
essa conjugação de norte e sul do estado. E por isso também parece que esse foi um dos fatores também que percebe-se que não existiu muita divergência na separação do estado do Tocantins nos anos 80, né? Foi um divórcio dos dois lados. Os dois lados, por exemplo, agora você vê no Pará, o sul quis se separar, o norte não quis. Então existiu, né, o Triângulo Mineiro também quis se separar e quase se separou na Constituinte do território mineiro. Era considerado o único estado que poderia ser viável de fato? Ser viável de fato. Mas Tocantins, então essa pergunta sua é muito interessante porque a gente percebe claramente que esse tom de separação, ele já estava em 30, né? Você queria emendar? Eu só queria aproveitar. Você coloca que Campinas era um espaço interessante para Pedro Ludovico porque ele não teria nenhuma oposição política. Um espaço neutro. É neutro, né? E na ordem econômica, isso também existia? Campinas tinha essa tranquilidade econômica que permitia ocupar? Ou houve algum... No viés econômico, Campinas seria o que o Estado desempenharia, né? Então, era uma cidade administrativa, né? Que seria, naturalmente, vinculada ao mundo oficial. Agora, o que importava para o detentor do poder era a questão política, né? De ali ser um centro do poder. E ele venceu. A tese dele prosperou. Tanto que você vê um abuso de memória vinculada ao Pedro Ludovico. A praça chama Pedro Ludovico, o palácio chama Pedro Ludovico, a estátua do Pedro Ludovico, o setor Pedro Ludovico e por aí vai. Né, se formos catalogar aqui, deve ter mais ou menos, mais ou menos uns 50 nomes de Pedro Ludovico em Goiás, né? Então isso, de fato, parece que ele construiu a cidade sozinho, né? Em oposição a isso, existem naquela época nomes que foram importantes para a construção de Goiânia e que ficaram esquecidos da história, que não são homenageados com ruas, bairros ou qualquer monumento? Certamente isso acontece, né? Isso acontece em todo lugar. E ninguém está falando aqui querendo reduzir o papel do Pedro Ludovico, ao contrário. Mas eu acho que também ele não construiu essa cidade sozinho, né? Eu acho que isso que é importante falar. Eu quero voltar a Campinas, me ocorreu uma coisa aqui. Me entendam os moradores de Campinas, que são muito bairristas, né? Mas Campinas existisse ou não alterou nada para a construção de Goiânia, porque tudo foi feito, vamos dizer assim, do Lago das Rosas para cá, vamos pegar um recorte imaginário. Qual que foi a importância de Campinas? Por exemplo, concluindo, as pessoas ficavam alojadas em Campinas, depósito de material de construção, qual que foi a utilidade de Campinas? Não, Campinas foi um ponto de apoio muito importante, né? As forças da PM ficavam lá aquarteladas em Campinas, várias pessoas moraram em Campinas, então teve um papel importante. Né? Agora também é importante ressaltar que existia uma rivalidade muito grande entre Goiânia e Campinas, né? Tanto que isso se percebe claramente assim, por exemplo, quando você vai ouvir o Willis Rezende, você percebe isso, que havia uma rivalidade entre os moradores de Campinas e os moradores de Goiânia. E até no futebol, né? Até no futebol. O time que era de Goiânia era o Goiânia Esporte Clube, que era o time oficial, né? Do governador, do pessoal da entourage do governador. E o time de Campinas era o Atlético Goianiense. Mas o time do povo, que isso não se transfere, o amor a um time não se transfere por decreto, né? O time do povo foi o Vila Nova. Ele queria tocar nesse assunto, esse coração. Engraçado, né? O setor Vila Nova é esse setor mais popular, né? Popular. E por isso que foi essa identificação com a população mais pobre, né? Pelo Vila Nova. Saindo da história, falando do presente, e esse coração vilanovense, inclusive no currículo, na bibliografia, ele sempre coloca, né, no final, vilanovense desde que nasci. Eu sempre defendi que o goianiense tivesse torcesse para o time da capital, né? Então eu acho importante a gente reforçar o futebol goiano nosso. E é muito comum aqui em Goiânia da pessoa torcer para o time do eixo Rio-São Paulo e para um time de Goiânia. Mas eu acho que isso enfraquece demais o futebol goiano. E quando eu morei em São Paulo, eu voltei para Goiânia, eu verifiquei que isso era uma coisa pouco inteligente. E aí eu falei, não, agora eu sou 100% vilanovense. Eu acho que eu faço bem e espero que outras pessoas reflitam, meditem sobre isso
e também ajudem o futebol goiano. Bom, esse programa é gravado, o Vila, quando nós gravamos, o Vila ainda não jogou contra o Oeste, então não sabemos o resultado, mas você está otimista com o Vila? Se Deus quiser, vamos subir esse ano. Divaldo, você ia perguntar? Não, e agora é mais essa perspectiva assim, a cidade, ela conseguiu contemplar tudo aquilo que estava na ideia original? Eu acho que ela superou a concepção original, embora tivéssemos alguns retrocessos na parte ambiental. Né? Eu sou muito ligado à questão ambiental e eu acho que o projeto inicial era uma cidade com mais verde, mais árvores. Mas tem um projeto que é muito interessante, que é o Parque Linear Macambira-Niguns, que se for executado como foi planejado, será um parque modelo para o mundo. Tanto que quem financia são os bancos internacionais. E não é à toa que eles financiam esse projeto. E o acervo histórico, como é que você vê hoje, né? A gente ainda tem tanta coisa, mas a gente vê sendo destruída da história da cidade. A gente precisa de mais avançar nesse campo, foi uma menção muito boa que o senhor fez, especialmente no gabinete literário da cidade de Goiás. Lá existem jornais que só se acha lá e estão acondicionados de forma precária demais. A gente precisa ter um olhar, porque depois que a fonte, né, que está em papel, ela se perde, não se volta mais. Então, acho que a gente precisa de realmente resgatar e preservar as nossas fontes históricas, porque Goiás tem uma vocação para ser um estado protagonista na Federação Brasileira. Nós somos, o senhor mencionou aqui, que nós somos o antepenúltimo estado da Federação. Hoje nós somos o 9º em PIB de 27 estados, ou seja, estamos no terço mais importante dos estados brasileiros. E em 20 anos, a continuar crescendo com os índices hoje, Goiás será o 5º estado da Federação Brasileira. Então nós teremos outra dinâmica, outro protagonismo no concerto federativo brasileiro. E aí, quando chegarmos a essa situação, naturalmente que a nossa história, as nossas tradições terão que ter mais relevância, né? E aí a gente precisa de hoje acautelar essas fontes que estão se perdendo. E é possível isso? Sem dúvida alguma, mas precisa de investimento, de boa vontade, de força. Eu acho que muita gente tem essa intenção, inclusive o professor Edival, que é um intelectual respeitado no Estado. A gente tem que fazer uma campanha nesse sentido. Ministério Público é peça importante? Ministério Público, inclusive, eu solicitei, quando eu fui promotor em Itumbiara, o tombamento como patrimônio nacional da ponte Afonso Pena, que é a ponte que divide o estado de Goiás com Minas Gerais, no Rio Paranaíba. Ela estava lá um pouco esquecida, e eu fiz o pedido, e como promotor de justiça de Itumbiara, e o IFAM, em 2007, registrou ela como ponte, como patrimônio nacional do Brasil. Quer dizer, aquela ponte que a gente indo pela BR-153, ela fica à direita, mais para dentro da cidade, é uma ponte que tem mais de 100 anos, se não me engano. Ela foi a ponte do Caidor, que ela é chamada. Que ela passava que o gado caía, é uma região meio íngreme, o gado caía no rio e alguns morriam. E aí essa ponte foi construída lá, e acho que, salvo engano, na década de 10, e ela foi muito importante para ligar e desenvolver o estado de Goiás. Bom, infelizmente o nosso tempo está no final, está acabando. Eu agradeço muito as participações do Givaldo Cossino, historiador e mestre em História e mestre em Comunicação, e do Edival Lourenço, escritor e jornalista. Muito obrigado pela contribuição que vocês deram. Jales, você tem um minutinho, menos de um minuto, para o seu recado final, nesse dia do aniversário da nossa cidade, da minha cidade, da nossa Goiânia, da sua cidade também. Eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no estúdio da TBC, com os entrevistadores muito qualificados, e dizer que a gente entende que a cidade de Goiânia é uma cidade que tem tudo para ser uma das melhores do Brasil, e será, né? Acho que nós temos todas as condições para chegarmos daqui a 20, 30 anos e sermos uma cidade de referência, não só populacionalmente falando, né, como uma cidade grande, já é quase 2 milhões de habitantes, mas também uma cidade de qualidade, que eu acho que isso que é importante. Não é o número, é a qualidade de vida que a cidade proporciona para os seus habitantes. Perfeito. Acho que na Europa nós temos cidades que são muito menores, mas que dão muito mais qualidade
de vida para os seus habitantes. Perfeito. Então encerramos essa edição de hoje, de 24 de outubro, do Roda de Entrevista, desejando feliz aniversário Goiânia e que realmente a nossa cidade tenha uma melhor qualidade de vida, problemas de segurança, de trânsito, de abastecimento de água e que nesse futuro próximo seja resolvido. Feliz aniversário Goiânia, voltamos na próxima semana.